Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao Devocional Rema 365. No vídeo de hoje, nós iremos meditar nos capítulos 27, 28 e 29 de Êxodo. O contexto que essa porção das Escrituras está inserida é desde o início que Deus começa a direcionar a como se deveriam fazer um tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo para que Deus habitasse entre os homens e tivesse comunhão assim com eles. É importante a gente observar, e eu quero trabalhar aqui esse tema, a sombra da perfeição. Então é importante a gente observar que o nosso Deus é um Deus que se revela. Um Deus que se revela, um Deus próximo, um Deus que quer estar entre nós, andar entre nós e ter comunhão conosco, com a humanidade. Nós vemos isso nessa porção das Escrituras. Além disso também, nós observamos um Deus que é detalhista, mas é um Deus que proporciona também o meio para que então venhamos o adorar. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer nessa porção. No capítulo 27, nós percebemos Deus dando direções para que o altar de holocausto fosse construído com todos os seus princípios, com todos os detalhes que só o próprio Deus poderia revelar. Nós caminhamos mais ainda e nós vemos no capítulo 28 Deus trazendo direções para que Arão e os seus filhos fossem separados e ungidos para servir ao Senhor como sacerdotes. E nós observamos mais ainda também Deus trazendo instruções sobre sacrifícios, como eles deveriam ser consagrados ao Senhor, esses sacerdotes deveriam ser consagrados ao Senhor, e todo o contexto que a palavra do Senhor nos transmite. Mas por que nós podemos observar a sombra da perfeição? Porque todas essas verdades que nós encontramos aqui, nós temos a clareza, a plenitude, quando o Verbo se faz carne e vem até nós. Quando Jesus, o Verbo se fez carne, Deus o Filho habitou entre nós, ele armou o seu tabernáculo aqui, assumiu natureza humana, nós podemos adorar agora com perfeição, com verdade. O próprio Jesus falou que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos vendo aqui, nessa porção de Êxodo 27 ao 29, nós estamos vendo sombras. Sombra da perfeição. Sombras que apontavam para uma adoração plena, para uma adoração perfeita, mas também para um adorador regenerado, para um adorador de verdade. E também para um Deus próximo, não um Deus distante, mas sim um Deus que se relaciona, um Deus que está próximo. Queridos, nós observamos que Deus é tão maravilhoso em querer se relacionar com a humanidade, que ele proporciona esse meio, e ele fez isso por meio do tabernáculo. O tabernáculo tinha como principal função Deus estar no meio dos homens, Deus ter comunhão com eles. E nós sabemos que, por ocasião do pecado, essa comunhão foi interrompida, foi quebrada por causa da barreira do pecado. Mas por meio de alianças, nós podemos observar nas Escrituras Deus se aproximando da humanidade por meio das suas alianças, por meio de sacrifícios que apontavam para o supremo sacrifício, por meio de sacerdotes que apontavam para o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós podemos observar que hoje nós não temos mais a sombra da perfeição. Hoje nós temos a imagem real. Hoje nós temos a perfeição, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele nos deu uma nova vida e hoje nós pertencemos ao Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor para adorarmos ao Senhor sem mais nenhum ritual, mas hoje nós podemos adorar o Senhor com lábios que confessam ao nome do Senhor, porque nós somos regenerados. Observe, por favor, o que a palavra do Senhor Deus nos diz aqui no capítulo 29 de Êxodo. Eu quero ler apenas duas referências aqui com vocês, 2 versículos. Capítulo 29, versos 45 ao 46. Olha o que diz após ele comentar todas essas verdades do altar de holocausto, de todos os sacrifícios que serviriam para consagrar os sacerdotes e também dos sacerdotes sendo separados da linhagem de Arão para servir ao Senhor, Arão e os seus filhos. Olha o que diz. Êxodo 29, verso 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Verso
46 agora. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha que porção das Escrituras maravilhosa. Após ele falar vários detalhes aqui que você pode testemunhar isso, nós observamos um Deus que quer estar perto, um Deus que se relaciona, um Deus que quer estar entre nós. Mas o que é glorioso e o que é maravilhoso é que Deus, agora na nova aliança, ele não está apenas entre nós, ele está dentro de nós. Nós somos a habitação dele, nós somos a morada do Senhor. Nós podemos desenvolver essa vida de comunhão e de relacionamento com Deus. A imagem da sombra ou a imagem da perfeição não existe mais. Agora nós temos a perfeição, a imagem real. Nós podemos ver nitidamente e adorarmos o nosso Deus, que é todo-poderoso. Então, que você seja abençoado com essa palavra. Medite nesses 3 versículos, nesses 3 capítulos, e então você será grandemente abençoado pelo Senhor e ministrado por Ele. Deus abençoe, em nome de Jesus.